paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 22, e depois vamos no capítulo 8, 1 e 2. Mas antes de trazer a palavra, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e participe também por outros irmãos, para que possamos todos ser abençoados. Graças a Deus por isso. Então vamos ler a palavra. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Meus irmãos, uma palavra terrível num sentido, mas gloriosa no outro sentido. A condição do homem no pecado, a condição do homem carnal. A palavra nos fala, quando diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está a entender que no seu corpo há uma luta terrível. Um lado querendo servir a Deus, o outro lado inclinado para a carne. Por isso ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alguns comentaristas apresentam, tomando por base uma tradição em algumas tribos bem antiga, nos tempos de Paulo e para ir para trás, que quando uma pessoa cometia um crime tremendo e era condenado, tinha uma condenação de o corpo do morto ser amarrado nas suas costas. E a peregrinação era isto. Ele tinha que caminhar com aquele corpo que ia apodrecendo, fedendo. E assim também ele tinha uma morte lenta. Por isso ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O pecado nas nossas costas é semelhante a isto, nos leva para o fim. E não tem esperança humanamente. Mas olha o brado de vitória. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A minha carne quer ir para a lei do pecado. O meu entendimento quer servir a lei de Deus. E ele estava nessa guerra. Semelhante ao homem que carregava o corpo. Ele queria se livrar daquele corpo, mas não podia, estava amarrado nas suas costas. Acabava morrendo também. Situação terrível. Mas nós encontramos aqui, nesse capítulo 8, no versículo 1 e 2, coisa gloriosa, é o brado de vitória. Portanto, agora, nenhuma condenação é para os que estão em Cristo Jesus. Olha, não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse corpo
desta morte, sai do corpo da vida, ele se liberta desta carga pesada. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O andar segundo a carne é carregando este corpo pesado do pecado, que não tem jeito dele se livrar. Mas aqueles que andam segundo Cristo, estão em Cristo, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E completa a palavra dizendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu agora alcancei a entender que a lei do Espírito de vida me deu liberdade, me deu vida, me livrou desta lei do pecado e livrou desta morte. É a lei do Espírito de vida que me livrou, me tirou esse peso que estava nas minhas costas, aquele peso de condenação que eu anunciei no início, que segundo as tradições antigas, não sei se é bem verdade, mas é o que conta-se no livro, o corpo da morte nas costas do homem, e ele foi condenado, não tinha mais, mas semelhante a isso, Paulo dá uma referência agora, que o corpo do pecado, o corpo da morte atrapalhou, mas ele encontrou Cristo, e ele tem libertação, e ele diz, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Meus irmãos, minhas irmãs, essa era uma condição do homem no pecado, o homem sem Deus. Mas o encontro com Cristo, ele recebe a lei do Espírito de vida, que liberta da lei do pecado. Ele tem uma nova vida. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero ir terminando a palavra de hoje. Mas vamos viver a vida no Espírito, a vida na graça, a vida na unção, que nos guarda da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida nos dá uma libertação, nos dá esperança, nos dá alegria e nos tira essa carga pesada dos nossos ombros para servir a Jesus. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Encha-se do Espírito do Senhor, encha da sua graça, que a vida vai fluir e vai correr normalmente, sendo uma bênção de paz e alegria. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo. Senhor, que sinto que a nossa vitória, a nossa força, a nossa paz, a nossa graça está na unção e no poder do Espírito Santo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.